Primeiramente, um bom dia para todo mundo, uma ótima semana, mais uma que está começando, e pensando em Fluminense, vai ser mais uma semana cheia, porque meio de semana tem decisão ali pela Copa do Brasil, jogo eliminatório, final de semana mais um clássico, desta vez contra o Vasco no Maracanã, partidas importantíssimas que o Fluminense terá pela frente. A gente poderia estar falando aqui hoje, depois de uma vitória contra o Juventude no Alfredo Jaconi, que infelizmente, e mais uma vez, não veio. Veio o empate, que olhando para a tabela, vamos colocar a tabela na tela aí agora, esse empate fez com que o Fluminense perdesse 2 posições na tabela com 14 pontos, Bahia e Ceará venceram, Bahia ganhou o Clássico, o Ceará ganhou o Sport, ultrapassaram o Fluminense, e neste momento, como o campeonato é muito equilibrado, o Fluminense está a 4 pontos do vice-líder Flamengo e a 5 pontos da zona de rebaixamento. A gente olha ali, o G4 se manteve, apenas com o Cruzeiro e Bragantino trocando ali de posição, e o Palmeiras disparado lá na liderança, ganhou mais uma. Na zona de rebaixamento, o Grêmio está ali com 9 pontos. O Grêmio e o Juventude tem 8, o Santos tem 5, Sport tem 2 pontos. Dando uma passada aqui nos resultados, Ceará, na dona rodada, né? O Ceará 2-0 no Sport, Vasco 3-0 no Fortaleza, São Paulo 2-1 no Grêmio, Corinthians 1-0 no Santos, ganhando o Clássico, Bavi também deu Bahia 2-1. E aí os outros 2 clássicos 0-0, Flamengo e Botafogo 0-0, Cruzeiro e Atlético, vi esse jogo depois que cheguei no hotel, um jogo de muita intensidade, muito pegado, o Cruzeiro dominou o Atlético praticamente do início ao fim, mas não conseguiu fazer o gol, o Palmeiras saiu perdendo, acabou virando o jogo em cima do Bragantino, e o resultado para mim surpreendente da rodada é esse empate entre Internacional e Mirassol. É um daqueles resultados que dá munição para o Renato argumentar, e é um dos principais argumentos dele neste momento, que o campeonato está muito difícil, que ninguém está jogando bola, que ninguém está jogando muito bem, que o importante no futebol brasileiro é resultado, e o time está tendo resultado. Ontem, por exemplo, foram argumentos que a gente ouviu mais uma vez na entrevista coletiva do Renato. E de fato a gente vê um campeonato, para mim, estava até falando com um amigo ontem, para mim a gente tem um Palmeiras disparado, né, com um desempenho impressionante, mais uma vez. E aí a gente vai ver o Flamengo ali faz bons jogos, mas outros nem tanto, dá uma oscilada. O Bragantino, que para mim surpreende bastante esse início de competição, mas assim, para mim não está ainda nessa prateleira. O Cruzeiro está jogando bem. O Cruzeiro está fazendo um grande campeonato brasileiro. Eu acho que são esses 3 times que não oscilam tanto para baixo. No mais, a gente tem os times piores que estão lá na parte de baixo, que realmente estão jogando muito pouco, e no resto é ali um bololô, né? São times parecidos, obviamente com suas diferenças, especificidades, mas no fim das contas são atuações que não enchem os olhos, né? Não são jogos assim que a gente pode dizer, esse time realmente está jogando demais, está muito acima da média. Não, a gente de fato não tem isso no campeonato. E aí o Renato utiliza esse argumento. Mas, antes de começar o campeonato, e eu lembrei disso ontem, a diretoria do Fluminense fez uma projeção, isso eu já falei aqui, de ter ali próximo de 20 pontos, antes do Mundial de Clubes. O Fluminense está com 14. Se vence mais uma, chega a 17 e fica ali numa pontuação, numa projeção razoável dentro daquilo que eles tinham intenção de conquistar para ir para o Mundial tranquilaço. Ali entre 18 e 20 pontos, por aí, né? Mas, por que essa projeção foi feita? Porque o Fluminense tinha jogos em casa, tinha muitos jogos em casa, e contra equipes que, teoricamente, brigariam na parte de baixo da tabela, não na parte de cima. Não são todos os jogos, mas é importante destacar isso. O Fluminense enfrentou, até agora, estreou contra o Fortaleza, não é um jogo, obviamente não é um jogo fácil, mas o Fortaleza tem feito um início de competição bem fraco. E aí perde pro Fortaleza lá, depois pega o Santos aqui. O Santos tem o Bragantino, que antes do campeonato a gente não esperava um início tão bom, e realmente estão pontuando muito. Não dá para colocar que o Bragantino é uma baba, não dá, de fato, mas era um jogo em casa contra o Bragantino, a gente espera 3 pontos. Né? Acho que isso não tem discussão. Depois o Santos de novo, em casa. E o Santos está lá na rabeira, está lá embaixo. O Corinthians fora era um jogo difícil, e o Fluminense conseguiu ganhar. Mas depois vinha o Vitória, em casa. O Vitória é um outro time que também vai brigar ali. A tendência é que brigue mais a parte de baixo. E aí tinha um clássico contra o Botafogo, beleza. Todo mundo já sabia que seria um jogo difícil. Depois vem o Sport, outro time, é o pior time do campeonato. E novamente no Maracanã.
Aí vem o Atlético, é um jogo também difícil, fora de casa. O Juventude, que não foi em casa, é no Jacone, mas está também entre as piores equipes da competição. Ou seja, a partir daqui, o Fluminense ainda vai ter confrontos bem complicados, bem difíceis, contra as equipes que estão mais acima na tabela. Ou, teoricamente, pelo menos, tem times melhores. Então é algo para a gente pontuar aqui, que depois da disputa do Mundial de Clubes, o Fluminense vai precisar ter esse elenco mais encorpado, vai precisar subir de desempenho, melhorar o seu nível, porque o nível de dificuldade ele vai subir. O campeonato ele é assim e não adianta a gente fugir dessa realidade. Para acrescentar nessa discussão, o Thiago Silva falou na Zona Mista ontem, aliás, foi uma boa entrevista do Thiago, e eu perguntei a ele sobre aquela frase que gerou muita polêmica, muito debate, e ele trouxe detalhes bacanas dos bastidores. Que o time fez uma reunião depois, ele pediu desculpas, e os jogadores estão se cobrando, o time está se cobrando. Foi feita uma reunião recente, uma outra reunião recente de cobrança. Então, isso é um bom sinal. Se vai ter o efeito que a gente espera ou não, eu não sei. Mas é um bom sinal. É um sinal positivo. Então, eu vou chamar vocês para assistirem aí, para quem não assistiu ainda, principalmente, o que disse o Thiago Silva com detalhes de bastidores interessantes. Falar com a gente? Vamos ouvi-lo. Enquanto você não saiu, hoje teve a sua volta, né? Mas ao mesmo tempo teve a ausência do Ganso ali de última hora, o Keno precisa ser preservado. Tá ficando mais difícil assim para entrosar, para crescer, porque são jogadores importantes que estão fora, são muitos jogadores, também a quantidade, né, de jogadores. É aquela coisa de se reorganizar com 3 competições em curso, uma Copa do Mundo de Clubes batendo na porta. Tá sendo difícil, né? Porque sempre que a gente encontra assim, vamos dizer, a gente vem de um bom jogo, né? Teve 2 jogos que a gente fez com o Keno que viemos bem. No jogo seguinte ele sofreu com algum tipo de problema, de lesão. O Canóbio agora, a situação do Ganso hoje, né? Um dos líderes do nosso time, a qualidade técnica que tem, de repente poderia fazer a diferença hoje no nosso jogo. Mas são coisas que acontecem, a gente tem que valorizar a nossa equipe, né, o grupo todo, todos aqueles que procuram entrar, dar conta do recado. Hoje no primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo bem mais para a gente do que para eles. O segundo tempo ficou um pouco mais parelho, eles equilibraram as ações, criaram um pouco mais de dificuldade. Mas assim, pelo primeiro tempo feito por nós, eu acho que a gente foi muito bem. Faltou ali o último terço a gente finalizar as jogadas e entender o momento do jogo, né? Porque às vezes a gente aparenta que o jogo está mais fácil para a gente vamos administrar. E aí é o momento da gente de repente acelerar um pouquinho mais. Mas faz parte do processo, a gente está encontrando essa dificuldade dos jogadores, mas tenho certeza que a gente está procurando entrosar o mais rápido possível. Até que ponto você, como líder, capitão, entende quando chegam as cobranças por um futebol melhor, não só o resultado ali, os pontos, e até que ponto o torcedor precisa entender esse cenário que vocês estão vivendo? Como é que se chega a esse equilíbrio aí? Não, cara, a gente pensar naquilo que a gente tem como fazer dentro de campo. A gente está procurando desempenhar da melhor maneira possível, né? A gente teve uma reunião essa semana falando justamente sobre isso. Foi uma reunião muito proveitosa da nossa parte, assim, nesse sentido, de entender o momento, né? Eu acho que todos os times do campeonato brasileiro vão passar por um momento de dificuldade, seja agora um pouco mais para frente. Só que o nosso ano está muito achatado, é muito jogo, né? No momento que alguns times vão se preparar para a segunda parte do campeonato, a gente vai estar vindo de uma competição cansativa. Eu acho que a gente tem que pensar no lado físico também, para que a gente possa, em algum momento, se precisar de algum outro jogador que não vem jogando normalmente, dele entrar e dar conta do recado, né? A gente se cuidar um do outro, se preocupar um com o outro, porque, cara, ganha todo mundo. Quando perde todo mundo, não adianta. O futebol é assim e a gente tem essa consciência, mas a gente tem se cobrado bastante. Isso, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Só que
quando não vem com resultado, fica um pouco difícil de você tentar explicar. Mas eu acho que faz parte do futebol, principalmente do futebol brasileiro, muitos jogos a cada 3 dias. Mas a gente sabe da dificuldade e da evolução que a gente pode ter ainda dentro dessa competição. Thiago, depois a gente não teve oportunidade de falar com você ainda depois do jogo contra o Atlético, onde teve aquela declaração que aí gerou muito debate, e aí você depois esclareceu nas redes sociais, né, que você estava falando de questão de personalidade. Você poderia explicar melhor, assim, a tua visão foi muito poluída pelo que aconteceu naquele jogo especificamente? O que você pode passar para o torcedor em relação àquilo para ficar assim, bem claro? Não, foi só em relação ao jogo, uma palavra mal colocada. Não era questão de caráter, e sim questão de personalidade no momento de dificuldade, porque é um momento que a gente mais precisa da nossa personalidade, da nossa coragem, e a gente tem se cobrado muito em relação a isso. Então foi mais um desabafo nesse sentido, mas a galera super entendeu esse meu desabafo, né? Depois tive um momento com eles também de pedir desculpa, de se retratar de alguma forma, porque faz parte, a gente comete erros, né? E eu sou ser humano. E como homem, fui diante deles na reunião seguinte e pedi, ficou tudo sob controle. A gente tem um ambiente muito legal aqui, cara. Só que a gente precisa seguir isso com resultados, né? E aquele resultado do Atlético foi muito decepcionante pra gente, pela forma como tudo aconteceu. E aí chega no final do jogo, você toma um gol no último minuto, fica uma tristeza, né? A mesma coisa se acontecesse aqui hoje, no final do jogo tomar o gol ali, a tristeza ela é grande, mas tenho certeza que todo mundo entendeu, pedi logo desculpa em seguida para tentar esclarecer o mais rápido possível. O Renato vem falando também muito sobre a questão de reforço, vai ter uma janela daqui a pouco, o Fluminense está perdendo muitos jogadores, né? Muitos jogadores lesionados, jogadores são importantes para o time, daqui a pouco já tem um Mundial. O quanto a chegada de outros jogadores de mais opções pode ser importante para isso, para que vocês possam ter um elenco mais encorpado e sustentar. São 3 competições fora a Copa do Mundo de Clubes. Cara, isso aí eu acho que fica a parte da direção, do Renato, daquilo que ele entende que está precisando, né? Eu vejo um grupo muito qualificado, né? Já falei isso algumas vezes para eles. Eu acho que se a gente fizer uma comparação do time do ano passado para esse, é um time muito mais equilibrado né, desse ano. Tem mais peças de reposição, podemos dizer assim, né? Agora, a questão do treinador e da presidência, aí é com eles. O que eles entendem que pode chegar um jogador de determinada posição para poder ajudar, com certeza vai ser bem-vindo. Thiago, deixa eu te perguntar sobre a questão da seleção brasileira. O Ancelotti tá chegando aí, você conhece bem. O que você pode dizer, o que vai agregar, o que você espera, qual a importância de ter um cara desse tamanho no momento que a seleção ali busca sair de algumas dificuldades? Cara, eu acho que a escolha foi perfeita para o momento que a gente está atravessando. É um momento de muita dificuldade, que vai chegar um cara muito capacitado nesse sentido, né, de poder ajudar. Um cara que vai agregar muito. É um cara que eu tenho, assim... sou até um pouco suspeito de falar, porque trabalhei com ele no Milan, depois no Paris Saint-Germain. Enfim, joguei contra ele algumas vezes na Premier League, enfim. Eu amo o Carlo, enfim. E desejo toda a sorte do mundo para ele com a nossa seleção. Bom, então tá aí o Thiago falando, eu espero, tomara que realmente essa cobrança esteja acontecendo, tomara que internamente eles estejam realmente insatisfeitos. Mas que ganhamos, mas que estamos pontuando, não importa, tem que ter uma cobrança para melhora. E quando o Thiago fala isso, e quando ele falou aquilo que falou contra o Atlético Mineiro, é uma demonstração para mim de que eles sabem que o time não está jogando o que pode. Para mim é uma confirmação disso. Se vai melhorar, se isso vai ter efeito ou não, não sei. Mas é um bom sinal. Eu, pelo menos, encaro dessa forma. E aí o Fábio também falou um pouco sobre esse momento, também renovação de contrato. Vamos ver o que diz. Fábio, Renato acabou de falar aqui que acha que o resultado foi injusto, assim, pelo que o Fluminense apresentou, principalmente no primeiro tempo. Queria saber a tua opinião sobre o jogo, se você concorda com ele. E faltando aí um mês para a Copa do Mundo de Clubes, o quanto o time ainda precisa evoluir e crescer? Eu acho que no primeiro tempo a gente teve algumas oportunidades claras de conseguir fazer o gol. Infelizmente não conseguimos. E os jogos aqui em Caxias é sempre difícil, com Juventude. E dentro da partida muda muito rápido, né? A equipe acostumada a jogar aqui, o torcedor também apoia.
Então a gente tem que ter atenção o jogo todo para depois não sair derrotado aqui, porque é sempre jogos difíceis, né? Primeiro tempo a gente tinha a oportunidade de fazer um resultado melhor e fomos em busca disso no segundo tempo. Infelizmente tomamos um gol ali no desvio ali, prejudicou a gente. A equipe reagiu rápido, né? Conseguiu o empate e teve algumas outras oportunidades também para conseguir sair com a vitória. E aí o jogo ficou aberto no final da partida, né? Lances tanto do Fluminense como do Juventude que poderiam sair a situação de perigo normal das duas equipes buscando a vitória. Não só sobre a evolução, né? Porque a estreia é daqui a menos de um mês agora, né? É claro que vai ter janela, enfim, mas pensando no cenário, tem jogador que precisa se recuperar, é um tempo curto para esse crescimento? Infelizmente tivemos algumas lesões, né, que nos prejudicaram dentro do nosso elenco, jogadores importantes, né, de confiança que vinham jogando. E dentro da competição você tem que achar as opções. Tenho certeza que a gente tem total condição de ir para o Mundial, se a gente ir melhorando cada vez mais, se dedicando. Sempre tem algo a melhorar e com certeza a gente tem que melhorar, porque a gente não quer ir no Mundial só para dizer que o Fluminense esteve no Mundial. A gente tem que pensar sempre em coisas grandes e as coisas grandes acontecem dentro da competição, mas a gente não pode chegar lá e achar que aperta um botão e as coisas vão acontecer e vão fluir. A gente tem que ir se preparando, se dedicando, melhorando tudo que tiver que melhorar e a gente tem que ser cada vez mais analista das situações que a gente tem aí ao longo da temporada para que a gente possa, na hora que tiver a oportunidade de jogar a primeira partida, tá passando confiança, não só para o grupo, dos jogadores, mas para o torcedor também. Ô, Fábio, o Fluminense já iniciou as conversas aí para uma renovação de contrato e o torcedor quer saber, Fábio vai renovar o contrato? Fábio joga até quando? Porque parece que você vai estar com 50 anos e vai estar velho e você vai estar jogando ainda. Como é que está essa situação de renovação? Eu estou muito feliz aqui no Fluminense, agradeço sempre o carinho, né, e me darem a oportunidade, né, de vestir a camisa do Fluminense. Tenho certeza que foi um propósito de Deus a minha chegada aqui e estou tentando sempre melhorar meu dia a dia que vai conduzir a minha carreira, sempre foi assim, debaixo da direção de Deus. E eu tenho contrato até dezembro e Deus tem a direção certa sempre na minha vida, na minha carreira, dentro da minha família. Então é descansar em Deus, trabalhar mais ainda para estar sempre melhorando e Deus vai direcionar tudo de uma forma natural. Eu falei agora há pouco, o Renato, comentei com ele, porque depois do jogo contra a União Espanhola, o debate foi muito grande em relação à questão da relação desempenho-resultado ali, né? Que os resultados eram bons, mas o desempenho nem tanto assim. Pela análise que você faz interna, como um dos líderes do grupo, essas cobranças estão dentro do esperado? É justo ou é injusto? O time está dentro de um processo de evolução? Como é que você enxerga essa cobrança por mais desempenho? Dentro da minha carreira eu nunca observei por resultados positivos, porque às vezes encobre muitas coisas e sempre analisei dessa forma, tanto a minha posição, o meu dia a dia e como do grupo onde eu tive a oportunidade de jogar. Então a gente tem que cada vez mais focar no dia a dia, cada vez mais em melhorar, não ficar espelhado em resultados positivos, porque às vezes não, a maioria das vezes esconde muitas coisas e também com as derrotas também a gente não pode jogar tudo para baixo porque o resultado não vem. Então a gente tem que ser bem transparente, bem equilibrado para analisar, é isso que eu faço sempre e com certeza quando acaba os jogos eu já estou analisando tanto o meu individual como o que a gente pode fazer em grupo. Bom, tá aí o Fábio falando de renovação de contrato, basicamente, tá na mão de Deus, Deus resolve, Deus vai ver e depois eu vou ficar sabendo, mas ele tá renovando, de fato as conversas estão caminhando e creio que o Fábio vai renovar o contrato. Sempre que ele fala isso, ele acaba sendo muito vago, mas enfim, é a postura dele. É isso, pessoal. Vou pedir para vocês, se puderem deixar seu like, tá aqui embaixo também o link da Mais Ágil, que é uma grande parceira aqui do canal. Sempre falo da Mais Ágil aqui, porque tem muita gente que precisa antecipar o FTS, o fundo de garantia. Então, se você está precisando, essa é a sua necessidade,
consulte a Mais Ágil. Eles têm soluções para vocês, vão explicar exatamente como funciona essa operação que você tem que fazer, as taxas envolvidas, para você entender realmente se esse é o melhor cenário para você, se é isso que você quer fazer, até para não dar um passo que não deve. Então é importante se informar, vai lá na Mais Ágil, eles antecipam o FGTS e o seu dinheiro cai na sua conta muito rapidamente. Vou partir daqui a pouco para, no início da tarde, né, para Congonhas em São Paulo. De lá eu já vou direto para Goiânia para acompanhar essa decisão na Copa do Brasil. O jogo não é em Goiânia, né? Eu vou em Goiânia, vou para Goiânia, mas o jogo vai ser em Brasília. Mas de Goiânia eu vou sair para Brasília. Então vai ser mais uma semana cheia, uma semana movimentada. E a gente segue aqui lado a lado com o Fluminense, cobertura total para deixar você sempre muito bem informado, tá? Seu comentário tá aí, pode deixar seu like, se inscrever aqui no canal, tamo junto. E a gente volta ao longo do dia com mais informações.